Olá pessoal, bem-vindos ao SAP Now 2020. Meu nome é Tatiane Manzoli, eu estou aqui hoje com o Bruno Biondo e juntos nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre o S/4HANA e seus principais benefícios. Se apresenta aí para o pessoal, Bruno. Obrigado, Tati. Pertenço ao mesmo time da Tati. Nosso foco é sempre pensar no que podemos oferecer de melhor para vocês e agradecer pela participação nesse SAP Now 2020. Vamos lá, Tati? Vamos lá. Bom, Bruno, estava pensando aqui, né, em todo esse conjunto de tecnologias como machine learning, internet das coisas, blockchain, como tudo isso vem aí tangibilizado essa visão de empresa inteligente que a SAP tem trazido aí nos últimos anos para o mercado corporativo, né, essa nova SAP, né? Como que nossos clientes estão vendo isso? Qual que é a sua opinião aí? Tati, é muito comum, né, quando a gente temos as nossas primeiras interações e sempre ver aquela ressalva, não, a SAP é uma empresa muito antiga, pouco flexível, e talvez eu acho que o que a gente precisa mostrar agora, nesses próximos minutos, é que grande parte dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, tendências, elas já estão incorporadas no nosso novo ERP. Não é mais um desejo ou que a gente pense em fazer isso no futuro. Muito do que está aqui a gente já consegue incorporar e já vem em processos embarcados. Então, a gente tem que mostrar realmente nos próximos minutos o que a gente pode apresentar de novo, o que a gente pode fazer de novo para os nossos clientes e para os novos Bom, clientes também. vamos mostrar então para o pessoal o que a gente tem de novo. Então, primeiro eu acho que é essa carinha nova, né, Tati? Quando você entra aqui, você já consegue visualizar uma coisa diferente, né? Você tem appzinhos ou azulejos em alguns casos, que o pessoal traduz do alemão, mas ele já vem com indicadores dizendo qual é a sua posição do caixa, quanto você tem disponível para pagar de desconto com seus fornecedores que você negociou, quanto são as suas contas a receber, seu atraso não, gestão de recebíveis, mas de modo geral você configura isso de acordo com a sua necessidade, os apps, e arruma de acordo para cada usuário. E um dos pontos já importantes, além dessa interface muito amigável, um verdadeiro cockpit, é essa integração entre o mundo operacional e o mundo analítico. Aqui é um exemplo de execução de um relatório. É comum, na hora da execução, o usuário fazer um filtro. Aqui nós temos o filtro por empresa, filtro por versão. Repare que basta digitar e as opções já aparecem. E depois que eu coloquei as opções, eu já posso gravar isso. Antigamente, nós chamávamos de variantes de execução dos relatórios. Então, grande parte já vem pronto e fácil de inserir os parâmetros. Outro detalhe é o help. Repara como o help é muito mais amigável do que o antigo help que a gente tinha nas versões anteriores. Ele já indica o que significa cada campo para este aplicativo e o que há de novo. Aqui é uma analogia quando a gente faz a instalação de um novo app no celular, a nova versão sempre vem sombreado dizendo que funcionalidade há de nova. A nova. E aqui é a mesma coisa. Quando há uma nova versão da aplicação, o ERP já diz para a gente o que é de novo, o que é de funcionalidade que ele pode passar a utilizar. E aqui, após ver essas características novas de navegação, temos a execução do relatório propriamente dito. Repara, isso aqui é em tempo real, como foi rápida a execução desses relatórios. Eu posso já, é um relatório operacional do dia a dia, onde eu mudo entre balanço e demonstrativo e faço um filtro, por exemplo, de uma determinada conta contábil e eu consigo visualizar o valor dessa conta contábil. E aí chega um momento que foi desejo durante muitos anos de poder entender quais são os documentos que compõem aquela conta contábil. No mundo analítico, quando ele está separado do mundo operacional, às vezes a granularidade é tão grande, o volume é tão grande, que normalmente era quase impossível para a grande maioria das empresas, quando tinham essa arquitetura, ou tem essa arquitetura, poder visualizar. Mas aqui não. Eu consegui de uma conta e diretamente para os documentos que compõem aquela conta. Isso já seria muito bom, relevante, economizaria tempo entre clicar em um ambiente e outro, perfil de acesso, nada disso, isso está tudo embutido no mesmo lugar. Fora aquela janela de carga, que é muito comum, e aqui não, aqui os dados estão em tempo real. Mas, para mostrar que a gente vai mais a fundo ainda, repare que eu, já de um único registro, de um único item, eu consigo ir mais a fundo e entender realmente tudo que compõe esse registro na base de dados. Porque eu tenho o que a gente chama de Universal Journal, e o Universal Journal permite ver todas as dimensões numa única tabela, e como se fosse uma tabela dinâmica do Excel, eu configuro o relatório exatamente do jeito que eu quero. Então, eu
quis colocar o período fiscal na coluna, ele aparece na coluna, complementando a informação desse registro. Isso aqui é para mostrar o potencial da ferramenta. Além de mudar gráfico, poder exportar para o Excel. Então, é uma verdadeira ferramenta analítica, embutida, trazendo dados em tempo real. Outra característica que a gente costuma ressaltar é o assistente virtual, o assistente digital, no SFA a gente chama de copiloto, e isso incrementa muito a parte de colaboração. Então, quando eu tenho aqui nesse cenário, eu quero mandar uma informação para um outro usuário, eu não preciso mais mandar e-mail, recortar a tela, colar, dar um print, ligar. Eu consigo convidá-lo utilizando esse assistente digital e também, claro, consigo capturar a tela ou mandar um objeto vivo, né, um objeto ativo que bastaria um clique para acessar diretamente o objeto. Nesse caso aqui é um exemplo de uma tela onde capturei e compartilho com um outro usuário e falo, por favor, dê uma olhada nesses números, verifica se o número para esse de custo está ok. E o usuário, quando ele tiver o outro usuário convidado, nesse caso aqui, o gerente, né, ele vai olhar, o gerente de gestão de contas a pagar, ele viria, por exemplo, a informação em tempo real, porque poderia estar logado no sistema e apareceria um aviso também para ele olhar e tomar uma ação sobre a minha mensagem. Então aqui, Tati, é um dos exemplos de como mudou essa interface. Nós tentamos aqui no vídeo pontuar características relevantes dessa nova funcionalidade, dessas novas funcionalidades do ERP, e eu acho que isso vem muito de encontro a anseios do que nós vimos no mercado de outros clientes, e que aí você pode comentar um pouco mais, mas o analítico junto, com o operacional e outros benefícios, uma interface muito mais intuitiva. Certo, Sim, Tati? sim, sem dúvida, né? Esse apego com essa nova identidade, né? Uma plataforma totalmente user-friendly, né? Intuitiva, une aí o analítico com o transacional, que acho que era o sonho de consumo de muitos dos usuários e nossos clientes, têm comentado muito. Essa questão de a gente poder interagir com o assistente virtual. Então, assim, esses processos de fechamento de mês que às vezes eram tão morosos, tinha que ligar para uma pessoa, para outro departamento, enfim, e agora poder usar esse assistente virtual para resolver ali em tempo real todas as questões do processo de fechamento, por exemplo, né? E também tem a questão do ganho de produtividade, né? Com todas essas tecnologias aí que nós comentamos no início, embarcadas. De fato, muito diferente do modelo tradicional que a gente tem visto nos últimos anos, né? E aí acho que a gente pode mostrar também para o pessoal um exemplo desse modelo de ganho de produtividade. Sem dúvida, Tati, nós temos vários exemplos de ganho de produtividade, comparando o nosso novo ERP com as versões antigas, e um dos processos que eu gostaria de ressaltar é o processo de compras. Muitos conhecem esse processo do início ao fim. Aqui a ideia é mostrar o início ao fim dos dois processos, usando as duas soluções, a antiga e a nova. E repare que do lado esquerdo, eu precisava memorizar as transações. Aqui as famosas no final, Migo e Miro, né? Eu precisava lembrar o que eu precisava fazer dentro do sistema para poder chegar ao final do processo. E quando eu começo a olhar agora para uma interface nova, eu já reparo que, como no vídeo anterior, ele tem os apps, mas eu também, dentro de cada app, eu tenho dashboards. Então, eu consigo visualizar, ter uma visão gráfica exata, que mostra o cenário atual, e dessa visão eu consigo tomar uma ação. Do lado direito, ali, a gente tinha um dashboard que mostrava a visão do contrato, por exemplo, quanto eu já consumi, quanto faltaria para consumir, requisições, pedidos de compra, requisições que ainda não viraram pedido de compra. Então, tem tendência, request for quotation, tem uma série de funcionalidades que me ajudam a entender o dia a dia. Do lado esquerdo, eu tenho alguns gráficos, gráficos não, eu tenho tabelas, relatórios, que nos ajudam a entender, mas lembrando que em muitos casos, talvez não exatamente nesses, mas em alguns casos, para ter um relatório que me atendesse, eu precisava construir um programa Z, customizar um programa Z para visualizar a informação, o que não precisaria do lado direito. E do lado direito, repare, eu já venci a primeira etapa e agora eu já estou construindo o meu catálogo que eu coloco imagem do meu produto, preço, fabricante, e utilizando o assistente virtual, por exemplo, eu poderia fazer essa compra pelo celular, conversando com o sistema, com o assistente virtual, e é por isso que a gente chama que o S4 é o primeiro ERP sem tocar a mão, né, livre das mãos. Eu poderia tomar essas ações, criar uma requisição de compra, e dali dar sequência para virar um pedido de compra e gerar o quanto a pagar pelo celular. Então,
fora vários benefícios que estão incorporados, repare que eu já terminei a atividade do lado direito, eu fui até o fim aqui, o vídeo está cortado para não consumir todo o tempo, mas eu já acabei do outro lado esquerdo, ainda estou preenchendo informações para chegar ao final. E aí uma tabela de resumo, o tempo é quase a metade do tempo, eu consigo terminar essa atividade, menos cliques, menos transações, melhor, eu não acesso transações, posso acessar apps diretamente do Fiori, e campos a serem preenchidos. Então tem uma interface muito mais intuitiva que vai gerar produtividade e um ponto que eu gosto de ressaltar, que cada vez mais eu tenho certeza que tempo é dinheiro. Para tudo na vida, tempo é dinheiro, em vários cenários vai refletir isso. E essa é uma atividade, como outras, que a tendência é fazer muitas vezes ao longo de muito tempo. E se eu consigo fazer isso em menos tempo, sem dúvida eu estou economizando dinheiro de alguma maneira. Né, Tati? Então, Sim. acho que essa é a mensagem que a gente precisa passar, além das características, a produtividade vem como consequência e é significativa ao longo prazo. Sim, sim. Essa forma também, né, de executar os processos, né, Biondo, que não é mais ter que decorar aquele bando de transações que a gente tinha, é muito mais executar por processo de negócio mesmo, né, além desse ganho todo de produtividade, e uma série de tecnologias embarcadas que nós vamos falar aí também ao longo da apresentação. E já que a gente falou assim bastante, né, dessa interface nova no financeiro, falamos da questão de faturas, MIG e Miro, deixa eu mostrar um pouco aí para o pessoal como que ficou essa interface no processo de compras, que também, assim como no financeiro e aqui a MIG e Miro que você mostrou, está muito direcionado a processos de negócio. Vamos lá? Então aqui a gente tem um gerenciador do processo de compras, né, mostrando um pouco dos contratos em aberto, requisições sem fontes de suprimentos, a questão de performance do fornecedor. Então aqui a gente já vê toda uma interface gráfica muito diferenciada, né, para o gestor, por exemplo, consultar como está a performance do departamento. Daqui eu consigo avaliar todos os documentos do fluxo. Então, nesse momento, estou avaliando uma requisição, por exemplo, a que centro de custo ela foi solicitado, né, esse material. Enfim, e inclusive, a partir daqui, a gente consegue ver todo o fluxo de documento de uma maneira muito, né, visualmente falando, muito melhor do que nós tínhamos no antigo histórico do pedido de compras. E a partir daqui, navegar para cada um desses documentos, para o processo de aprovação, para saber se está pendente ainda para algum aprovador, ou esse processo já pode entrar num processo de cotação, como nós estamos vendo na tela aqui agora. Então, tem aí as cotações que fizeram parte do processo. Na sequência, a gente pode consultar as faturas que estão em abertas deste fornecedor, então ela está levando a gente para uma visão um pouco mais financeira. Dentro dessa fatura, a gente consegue ver aí alguns filtros. Eu posso filtrar, por exemplo, para esta empresa, para uma data específica, como que está o andamento dos processos financeiros desse cliente, quais são os valores em aberto, a moeda que está pendente, e inclusive se essa fatura, por qualquer razão, está pendente de bloqueada, né, para pagamento ou não. Algo bem bacana também que o pessoal de financeiro pedia para a gente é, poxa, onde eu consigo ver os valores de impostos e quais os lançamentos pertinentes a todo esse processo de compras. Então, a gente tem agora acesso a alguns links, então é a junção, né, do transacional com o analítico, para avaliar, por exemplo, quais foram as contabilizações desse processo e numa visão de razonetes, né? Uma visão de conta T. Então, assim, ficou muito mais intuitivo, muito mais bacana para ser consultado, e tudo isso navegando de um único dashboard. A gente ganhou bastante também em produtividade, juntando aqui esses dois mundos, que acho que é uma mensagem super importante do que traz o nosso novo RP, né? O transacional e o analítico. Mas, claro, a gente também tem aí uma série de outras funcionalidades e outras inovações embarcadas, né? Então, para a gente pegar o link aqui, falamos lá atrás de produtividade, falamos desse novo front-end, mostramos um pouco aqui desses processos executados no novo RP. Então, deixa eu mostrar um vídeo agora que ele mostra um pouco dessa automação com o uso de machine learning no processo de cash application. Vamos lá? A finance team's skills and experience can drive a business's success, but not if they're focused on repetitive tasks that machines do better. A simple inputting mistake can be too much for static rules and logic to deal with. When this happens, a human must unpick the mistake. But it doesn't have to be like this. SAP's Cloud ERP uses machine learning to recognize mistakes, make matches, and update rules. Flex to changing conditions, and limit human input to exceptions. Stay in control with tolerance limits and auto-posting thresholds. Then focus on what matters and let the system grow smarter with ease. Perfeito, Tati.
E uma coisa que eu sempre gosto de complementar nesse cenário, é um cenário extremamente interessante para muitos segmentos, né, de poder fazer essa conciliação entre faturas em abertos e comunicação bancária, por exemplo, e aí normalmente sempre há pessoas trabalhando, fazendo esse match, verificando um contra o outro, mas tem uma ferramenta que nos auxilia a fazer isso e vai aprendendo com o tempo, é muito interessante. E aí, sempre buscando inovar, além do machine learning que já está embarcado, que pode ser acoplado a essa solução, a SAP também pensou naquele cenário, seguindo por esse processo, onde talvez a informação não venha pela comunicação bancária, mas talvez venha por um anexo do cliente que envia para a gente um arquivo dizendo que fez o comprovante de pagamento, por exemplo. E aí que entra o RPA. Então, o robô sempre existiu, e aqui no vídeo a gente mostra, sempre veio para nos ajudar em tarefas repetitivas, mas o IRPA, como esse caso, já está pronto e bastaria ser configurado. Isso é uma tela de configuração do RPA, e para esse caso, ele pegou do Outlook um anexo, que era o comprovante de pagamento, e faz essa carga automática para o S4. Então, ao executar essa carga, que pode ser programável, pode ser executada de tempos em tempos, de acordo com a necessidade de cada um, para que contas, que tipo de arquivo gostaria de ler, eu trago essa informação para o S4 e, a partir dali, eu me encaixo no processo que é o Cash Application, que é o processo de conciliação das faturas e do pagamento. Então, vamos supor que passei pelo primeiro momento pelo Machine Learning que fez a grande leitura. Faltaram algumas contas, algumas faturas ainda em aberto. Recebo o depósito, recebo a comunicação do meu cliente. O meu RPA automaticamente vai lendo essa informação e ele concilia, já diminuiu muito essa interação humana e esse trabalho, ganho produtividade. E ainda assim, caso haja algum problema, vai sempre ter uma pessoa ali da gestão de recebíveis que vai poder analisar que aquela fatura ainda está em aberto e entrar em contato com o cliente, renegociar novas datas de pagamento, tudo. Então, é como juntando machine learning, RPA, nesse caso, a gente mudou o fluxo do processo, por exemplo, nessa gestão de recebíveis, e facilitaria muito a navegação dentro da ferramenta e a comunicação com o usuário final e, claro, o dia a dia da operação. É bacana, né, Beyond? É uma forma aí de liberar um pouco da força de trabalho, né, das pessoas para fazer atividades mais estratégicas e deixar o robô fazer o que ele faz de melhor, né? E é mais um exemplo de ganho considerável de produtividade. Acho que nós poderíamos ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso tudo, muita coisa nova, né? Muita coisa bacana, mas nosso tempo também é curto, então vamos falar um pouquinho agora, Beyond, de como o mercado absorveu o S4HANA. Vamos. É um prazer falar desse produto. Nós consideramos o S4HANA, da nossa linha de produtos principais de ERP, o que teve o maior crescimento no período, né, desde que foi lançado até agora. Ele conseguiu, hoje a gente já fala em clientes globais, um pouco mais de 14.600 clientes globais, projetos em live, já mais de 7.000, né, um número bastante expressivo nesse período curto de tempo. Temos uma grande quantidade de clientes também referência, né, aqueles que aceitam compartilhar os números obtidos, e aqui estão alguns desses números obtidos, alguns desses logos que permitem, que gostam de compartilhar essa história conosco. Né. E Tati, e a pergunta que sempre vem, como é que estamos no Brasil? Legal, pergunta importante, né? No Brasil a gente já tem mais de 500 clientes na S4HANA, 120, mais de 120 na verdade, em live e mais de 102 em projetos. Os nossos clientes também podem contar aí com o nosso programa de referência, inclusive focado na sua indústria, linha de negócio, bem interessante, Beyond. Bom, pessoal, algumas mensagens finais, então. Aqui nós temos alguns links para consultas adicionais do que é o S4HANA, inclusive do nosso programa S4HANA Movement. Fica aqui para vocês consultarem posteriormente. Obrigada por participar do SAP Now 2020. Deixo aqui os nossos contatos e nos busquem também nas redes sociais. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Ficam os nossos contatos também na apresentação, no final da apresentação. E tenham um excelente SAP Now 2020 e até o próximo. Até a próxima, pessoal.